pessoal, agora a gente vai mostrar alguns exemplos aqui da aplicação do comando sequência combinado com os comandos de transformações no plano, principalmente o transladar, o girar e a homotetia, tá? Então vamos começar aqui combinando o comando sequência com o comando girar. Então vou fazer um polígono qualquer aqui, tá? No caso, vou pegar a ferramenta polígono regular e vou produzir um quadrado aqui. Então 4 lados, ok. Beleza. Então vou posicionar ele aqui na tela. Pode ser por aqui. E agora, então, vou criar aqui um controle deslizante para controlar o número de vezes que a gente vai repetir o comando girar para esse quadrado aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome desse controle deslizante de N, né? E eu quero que esse N varie de 1, pelo menos uma vez, até, vou colocar 18, com incremento de 1 em 1, ok? Beleza, então nós temos controle deslizante aqui. Agora, vamos usar então, o que eu quero fazer? Eu quero girar esse quadrado em torno da origem, para ficar mais fácil. Eu poderia escolher outro ponto, né? Basta usar aqui o comando girar, né, adequadamente. Ó, se você não quer a origem, é só usar essa sintaxe aqui, tá? Mas como a gente vai usar a origem, não precisa colocar, né, o ponto aqui de referência, né? Qual é o ponto na qual a gente vai produzir, em relação a qual ponto a gente vai fazer a rotação, tá? Porque daí ele já entende que é a origem do sistema de coordenadas. Bom, o objeto é esse daqui, que foi nomeado de poly1. Então, vou colocar aqui poly1, né? O ângulo, pessoal, eu quero que ele gire um ângulo que seja, no caso aqui, eu vou produzir 18 rotações, né? A última rotação, eu quero que termine os 360 graus aqui, tá? Então, se eu fizer 360 dividido por 18, vai dar 20. Então, vou colocar aqui um ângulo de 20 graus, tá? Para o ângulo de 20 graus, eu tenho duas opções para digitar. Eu coloco 20, e aí aqui no símbolo do alfa, aqui no canto direito do campo de entrada, a gente seleciona o símbolo do grau aqui, ó. Então ele vai aparecer lá 20 graus, tá? Como o ponto é a origem, eu vou deixar em branco, vou tirar essa vírgula aqui, olha lá, ele já entendeu que é para fazer uma rotação em torno da origem, né, por 20 graus, tá? O que eu quero? Eu quero uma sequência de rotações, começando então com 20, depois com 40, 60, 80, até chegar em 360 graus, tá? Então eu vou fazer, em vez de usar só o comando girar assim, eu vou fazer uma sequência desse comando. Então vamos digitar aqui sequência, abre parênteses, aí a gente digita a primeira expressão, então a expressão é girar o polígono 1, né, poly 1, por 20 graus. Só que como é uma sequência, eu vou colocar k vezes 20 graus, tá? Aí eu tenho a expressão, depois eu tenho que digitar aqui a variável, que no caso é k. E aí eu tenho que colocar o valor inicial para essa variável. O valor inicial eu vou colocar 0, porque daí, quando o k vale 0, ele vai produzir uma rotação de 0 vezes 20 graus, que dá 0, quer dizer, uma rotação de 0 grau, o que significa que vai produzir um quadrado, né, coincidente com esse daqui. Então, ele vai sobrepor esse quadrado aqui, né, a primeira vez que o comando sequência for aplicado. Aí, depois, quando o k for 1, ele vai produzir uma rotação de 20 graus. Quando k for 2, uma rotação, né, de
2 vezes 20, 40 graus, e assim por diante, tá? Até quando aqui? O K vai variar de 0 até qual valor? Até N, é o controle deslizante ali que eu criei, tá bom? Vamos fechar o parênteses. Aqui ele já está fazendo a rotação, né? O controle está animado. Eu vou pausar ele aí. Pronto. Então aí eu tenho aqui a construção que eu queria, ó. Quando n é 1, o que acontece? O k começa do zero e vai até o n. Então, quando o n é 1, vai ser feito o quadrado rotacionando ele por 0 grau, porque é 0 vezes 20, dá 0, né? E depois ele vai fazer outro quadrado quando o n é 1, quando k é 1, desculpa. E aí ele vai rotacionar por 20 graus. Então vai ter dois quadrados, como está aqui. Tá? Eu vou apagar o original, porque está sobreposto, tá vendo? Aí tá, agora só tem a sequência de dois quadrados. Se eu aumentar para n2, eu vou ter 3 quadrados. Quando n for, no caso, 17, né? Olha lá, ele já tem, o último quadrado está aqui. Se eu colocar n igual a 18, vou colocar aqui, deixa eu só posicionar melhor aqui. Quando n for 18, olha o que vai acontecer, ó. Vai se sobrepor um quadrado lá, tá vendo? Por quê? Porque, na verdade, o k tá variando de 0 a 18. Como está começando do zero, eu tenho 19 quadrados, na verdade, aqui. Tá? Eu fiz a sequência produziu 19 quadrados porque está começando do zero. Se eu não quero essa sobreposição aqui, ó, então eu posso mudar a linha de comando lá que a gente fez, né? Na lista aqui, a gente pode dar um duplo clique, vai aparecer aqui o comando. Então, em vez de parar no n, vamos colocar n-1. Tá? Ou então, a gente poderia colocar para começar do 1 e terminar no n. Ou então, deixa começando do 0 e termina no n-1. Vou dar OK. Pronto. Aí não há sobreposição. Beleza? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou ocultar esses pontos aqui. Para ocultar esses pontos, a gente já viu várias maneiras de fazer isso. Uma outra maneira, pessoal, seria selecionar a ferramenta Exibir e Esconder Objeto aqui, ó. E aí, cada vez que a gente clicar num objeto, ele vai ficar selecionado. Tá? Ó, eu quero ocultar, né, o A, B, C e D. Para terminar, né, depois que a gente faz a seleção dos objetos que a gente quer ocultar, a gente tem que ativar uma outra ferramenta. Então, você clica em qualquer outra ferramenta aí. Tá? Pronto, ele ocultou lá. Beleza? Então, essa é uma outra maneira de ocultar ou exibir objetos. Selecionando essa ferramenta aqui, ó. Tá? Olha lá, ó. Se eu quiser fazer os objetos aparecer novamente, também funciona, porque os objetos que estavam ocultos, ó, vão aparecer aqui de uma maneira mais fraca na tela, tá? Mas eu não quero deixar eles ocultos, então beleza. Agora, eu ocultei aqui, sem querer, o controle deslizante. Vou fazer ele aparecer novamente na tela, né? Muito bem. E aí eu posso animar agora o controle deslizante, né? E observar aí que o quadrado, a sequência, né, de quadrados que é produzida, beleza? Bom, como eu fiz aquele primeiro quadrado, né, com pontos aqui livres na janela de visualização, eu posso movimentar eles, né, e vamos ver qual é o efeito. Eu vou reduzir um pouco aqui a janela de visualização, né, e aí eu vou fazer o seguinte. Vou movimentar o ponto B para cá, ó, e vou pôr o A aqui. Então, aí a construção feita, né, a sequência é sempre em relação ao objeto que a gente pode chamar de matriz. Né? O objeto matriz ele nem está aparecendo, eu ocultei ele, é o poly 1. Ó, ele está, tá vendo? Então, é esse objeto aqui que a gente pode, que está livre, eu posso movimentar ele. Ó. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai combinar
o comando sequência com o comando transladar. Então, eu vou começar dando um exemplo aqui de como fazer uma malha de pontos, né? E essa malha, cujos pontos aí seriam vértices de quadrados, tá? É como essa malha quadrangular aqui, só que só com os pontos aqui de interseção entre essas linhas, tá bom? Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer é criar um controle deslizante para determinar o número de pontos que eu quero numa linha dessa malha. Número de pontos por cada linha da malha, tá? Então, eu vou nomear esse controle deslizante de N. Ele vai começar de 1 ponto e eu quero que ele varie até 40 pontos. O incremento aqui tem que ser 1. Beleza. Agora eu vou criar um ponto que vai ser o ponto matriz aí, para a gente produzir os outros pontos. Tá? Então tem o ponto A. E agora eu quero transladar esse ponto A horizontalmente para a direita, tá? De uma em uma unidade. Então eu vou fazer um vetor aqui para utilizar nessa translação. Então vou pegar um vetor e esse vetor ele vai ter aqui comprimento de uma unidade, tá? O vetor só interessa o nome dele aqui para fazer essa translação. Então vou ocultar os pontos B e C. Aí eu tenho aqui o vetor U, né? Eu vou posicionar ele lá do outro lado, aqui no canto aqui, para não atrapalhar a visualização ali da malha que a gente vai fazer. Tá? O controle deslizante também, vou colocar para cá. Muito bem. Vamos então fazer a nossa malha aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou usar o comando sequência, que eu quero uma sequência de translações, tá? Vou pegar essa sintaxe aqui, expressão, variável, valor inicial, valor final. A expressão, como é uma sequência de translações, então a expressão vai ser transladar objeto por um determinado vetor. O objeto é o ponto A. O vetor é o U. Depois, isso aqui é a expressão, transladar o objeto A pelo vetor U. Só que eu vou precisar de uma variável depois. Que variável é essa? Então, a variável tem que entrar aqui na expressão. Vou colocar K vezes U, tá? Então, a nossa variável é K. O valor inicial dessa variável, eu quero que ela comece com 0 e varie até um valor N, que é o controle deslizante. Então, quando eu posicionar o N ali para igual a 10, né, a gente vai ter essa sequência de translações até o N ser igual a 10. Ele começa no 0, passa por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, o que vai acontecer se eu deixar o meu comando assim? Ó? O K vai começar do 0. Né? Então, 0 vezes U vai dar 0. Quer dizer, eu vou ter uma translação do ponto A por um vetor nulo, né? O vetor nulo significa que a gente vai, eu vou produzir um ponto que vai se sobrepor ao ponto A, o ponto original aqui, tá? Depois, o K vai incrementando de 1 em 1, beleza? Então, depois do 0, o K passa a valer 1. Então, vai ficar uma translação do ponto A por 1 vezes o U, né? Então, aí eu tenho uma translação e o ponto vem para cá, ó. Tá vendo? O N é 1. Então, ele já está aqui. Ó. Ele produziu já 2 pontos. Um que se sobrepõe ao A e outro que vem para cá. Quando o N for 2, vai ter outro ponto aqui. Vai produzir o K igual a 0, K igual a 1 e K igual a 2. E assim por diante. Tá? O que acontece? Como eu estou começando do 0, né? E variando até N, eu vou estar produzindo aqui uma linha com N mais 1 pontos, né? De 1 a N são N pontos, com 0, N mais 1 pontos. Então, para ser apenas N pontos, eu vou fazer N menos 1 aqui no final, tá bom? Beleza. Então, quando N for 1, ó,
eu vou ter a indicação correta de quantos pontos tem na linha. Eu vou ter só um ponto aqui. Quando o n for 2, vou ter 2 pontos e assim por diante. Então, vou dar Enter agora. Muito bem. Agora, eu vou ocultar o ponto A. Ó. Veja que tem um ponto ali já, certo? Se o n for 2, eu vou ter 2 pontos. 3 pontos, 4 pontos e assim por diante. Tá? Então, eu tenho aqui a minha primeira linha. Mas eu queria uma malha, certo? Uma malha de pontos. Quer dizer, eu quero produzir aqui agora pontos para cima. O que eu faço? Eu vou fazer de novo o comando sequência, só que agora o nosso objeto que a gente vai transladar vai ser essa lista de pontos, que foi nomeada de L1. Então, eu vou transladar a lista para cima. Então, vou precisar de um outro vetor, né? Vamos fazer aqui o outro vetor. Agora, esse outro vetor tem que ter uma direção vertical com sentido positivo, né? Para cima, tá? Também vou ocultar aqui os pontos que são extremidades desse vetor aqui, V, que foi nomeado de vetor V, né? E agora vamos ao comando sequência. A expressão vai ser transladar. O objeto é a lista 1, L1. O vetor é V agora. E qual a variável? Na verdade, aqui eu tenho que colocar a variável na expressão K vezes V. Né? Então, a variável que eu estou utilizando é K. O valor inicial, quero que comece do zero. Por que zero? Se eu colocasse 1, pessoal, o que ia acontecer? A primeira lista de pontos que iria aparecer com esse comando aqui seria um conjunto de pontos aqui, ó, transladado em uma unidade para cima. Então, a lista começaria aqui para cima. Se eu quero que ela comece aqui coincidindo com essa, então tem que começar com o K igual a 0. Tá? E o valor final, portanto, eu vou colocar n-1, para que eu tenha a noção exata aqui de quantas linhas está sendo produzidas. Tá? Então, se eu coloco n igual a 13, são 13 linhas com 13 pontos cada uma delas que vai ter na malha. Beleza? Então, eu tenho uma malha quadrada 13 por 13. Vou teclar Enter. Pronto. Bom, veja, vou ocultar essa última lista. Tá vendo? Ó, eu tenho esse conjunto de pontos aqui. Se eu mostro a outra lista, então está sobrepondo a primeira linha de pontos, a linha de pontos lá de baixo, está sobreposta a essa malha aqui. Então, eu vou ocultar só aquela linha de baixo, não preciso deixar os pontos se sobrepondo, né? Agora aqui, se eu quiser, eu posso configurar esses objetos aqui, né? Mudar a cor, diminuir o tamanho, tá bom? Pronto, então aqui eu consegui a malha, ó. Quando n é 1, tem uma malha 1 por 1, um ponto só. Quando n é 2, uma malha 2 por 2. Né? E assim por diante. Quando n é, vamos colocar aqui 6, tem uma malha 6 por 6. Beleza? Então, posso controlar, podemos selecionar toda a lista, propriedades, vem aqui em cor, vou alterar a cor, o estilo, vou diminuir o tamanho dos pontos. Fechou aqui. Agora eu posso ocultar a malha do GeoGebra e os eixos. E aqui eu fico com a malha que nós fizemos, né, utilizando o comando sequência.